Bom dia a todos e vamos continuar com o estudo das treliças, né? Na aula de hoje vamos falar sobre este problema aqui, tá bom? Quando a gente se enfrenta num problema de treliças como esse aqui, esse é o problema 6,7 do Hibbeler, edição 12, né? Ok? É uma treliça plana que está apoiada nesses dois pontos aí em pinos. E ela tem duas forças, né? Essa treliça é uma treliça que está simplesmente apoiada aqui, e ela está desse lado livre, né? Não tem apoios, mas tem duas forças, né? Uma força que age aqui nesse nó, tá vendo? No nó D, e uma força no nó E, tá? Essas forças são iguais, valem 4 kN, tá? Imagina uma treliça e você pendura dois pesos aí nesses pontos, né? Ok? Então, quando a gente se enfrenta a resolver um problema de treliça, acho que normalmente o que a gente quer saber é qual é a força em cada um dos membros da treliça e se esses membros estão submetidos a tração ou compressão, né? Esse é o objetivo sempre da resolução de uma treliça. Mas a primeira coisa que a gente se pergunta sempre é se tem membros de força zero. Ok? A primeira coisa que você poderia fazer quando você se enfrenta a uma treliça é se ela tem membros de força zero, porque muitas vezes a gente consegue simplificar muito uma treliça tirando os membros de força zero. Então, vocês, olhando para as treliças, será que vocês identificam algum membro de força zero aí? Vamos a ver o que vocês acham. O que vocês acham? Será que tem algum membro de força zero aí? Eu não identifiquei nenhum. Não é? Já quem falou? Yara? Esther. Ah, Esther. Que mais? Quem acha que tem? Não tem, né? Na verdade, esse trelista não tem membros de força nula. Quer dizer que todos os membros estão fazendo força, né? Para a gente saber se tem membros de força nula, você vai na regra dos dois membros e dos três membros. A regra dos dois membros é quando você tem dois membros juntados a um pino. Se esses membros não são colineares, se não estão assim, tá? E o pino e o nó for um nó livre, então esses membros seriam de força zero. Por exemplo, se você não tem aqui essa força, se você não tiver aqui essa força, seria o caso de dois membros juntados a um nó, ok? Livre, não colineares, logo eles seriam de força nula, né? E bom dia. Tá? Mas não tem, essa situação não acontece aqui porque esse nó não é livre. E você não tem, no caso, por exemplo, desses três membros, se esse não fosse livre, se você não tiver essa força aqui agindo, então esse seria de força nula. Porque é o caso de três membros juntados a um nó, dois deles colineares, o terceiro seria de força nula se aqui você teria esse nó como livre. Tá? Mas não é o caso. Então a gente vai ter que brigar com toda a treliça. A gente vai ter que determinar as forças em toda a treliça, né? Uma coisa que a gente pode fazer, uma segunda coisa é determinar as reações, né? Determinar as reações dos apoios. Essa é uma coisa que eu recomendo que vocês façam sempre, né? Porque se você, por exemplo, está na variação e você determina corretamente as reações dos apoios, já você está aí ganhando pontos, porque esse é um conhecimento importante. Então, a gente pode começar por resolver as reações dos apoios. Vamos determinar as reações dos apoios, embora a gente pode, sem necessidade de você determinar as reações dos apoios, você pode determinar as forças nos membros dessa treliça. Mas vamos lá, vamos determinar as reações nos apoios, né?
Isso aqui é um pino, a gente sabe que um pino tem duas forças, uma na horizontal e uma na vertical, e esse aqui é outro pino, logo a gente também tem duas forças aqui. Uma na horizontal e outra na vertical, ok? Tá? Vamos tentar determinar a relação dos apoios. Então, reparem o seguinte. Se a gente aplica a somatória de forças na direção x e y, a gente vê que x tem que ser igual a x, né? Essas duas forças têm que ser iguais em módulos e dirigidas em sentidos contrários, porque são as únicas duas forças que estão na direção x, né? Logo, uma tem que estar para lá e outra para cá, e não se qual, né? A gente simplesmente pode saber, igualando as forças, equilibrando as forças na direção x, que essas duas têm que ser iguais. Tá? E a y mais a y tem que ser igual à soma dessas duas. Né? Bom, é muito difícil determinar aqui a y e a y. Tá? Ou seja, a y mais a y, essas duas somadas, elas têm que compensar a soma dessas duas. Aqui é simplesmente equilíbrio de forças, né? Evidentemente, a gente não consegue resolver esse sistema de equações, porque a gente tem uma, duas, três, quatro incógnitas e apenas duas equações. Para a gente resolver o problema, deveria usar a soma de momentos, né? Mas vamos lá, se a gente faz soma de momentos em relação a esse ponto aqui, você vai ter que o momento dessa força é zero, o momento dessa força é zero, porque ela não tem braço em relação ao ponto E, e você tem apenas o momento de AX e o momento dessas duas. Tá? Okay? Então a gente pode fazer soma de momentos em relação ao ponto E igual a zero. E você vai ter o momento de AX e o momento dessas duas, né? E já dá para ver que AX tem que ser para cá. Porque olha só, em relação a esse ponto, essas duas forças tendem a rodar a estrutura no sentido horário, logo a x tem que tender a rodar a estrutura no sentido anti-horário para compensar os momentos dessas duas forças, né? E eu esqueci de pegar essa distância aqui, que é importante para calcular o momento dessa força. Vou buscar ela aqui. Essa distância, ela não está dada. Ela não é um dado do problema. Essa distância não é um dado, mas isso vale 3. Esse aqui, complicado. Bom, gente, acontece o seguinte, né? Aí é melhor não começar pelas reações dos apoios, né? Na verdade, você pode resolver essa treliça completa sem você olhar para as reações nos apoios, tá? Tá, eu vou desconsiderar agora as reações dos apoios, porque para você determinar o momento dessa força em relação ao ponto E, você precisa dessa distância, né? E vai ter que fazer geometria aí, né? Essa distância aqui vale 3, esse ângulo vale 30 graus. Você pode determinar essa distância, ok? Fazendo tangente desse ângulo, e pode determinar essa distância também, né? Essa distância é igual a essa, esse ângulo aqui vale 60 graus, tá? Esse aqui também vale 60 graus. Então, você vai ter que fazer geometria para determinar essa distância. Então, eu não vou fazer isso aí. Eu achei que era mais fácil, na verdade. E vou começar pelo... Vou determinar as forças nos membros sem usar as reações dos apoios. Vamos ver se a gente consegue resolver esse problema sem determinar as reações dos apoios, né? Então, vamos passar ao método dos nós. Ok? Vamos ver se a gente consegue resolver vários nós por aí sem necessidade de determinar as reações dos apoios. Beleza? Vamos ver. Quem que me diz aí qual seria o primeiro membro que a gente pode determinar facilmente? Qual seria a força do membro que sai rápido, imediatamente?
Esse membro aqui, né? O membro BDE, esse membro age sobre esse nó aqui, e sobre esse nó também age a força P1. Logo, esse membro aqui, ele deve fazer sobre esse nó uma força que compense essa força aqui, que vale 4 kN. Significa que esse membro aqui, ele deve puxar esse nó com uma força de 4 kN para cima, né? Para equilibrar essa aqui de 4 kN. Logo, a força em BD, ela tem que ser 4 kN para cima. 4 kN. Logo, se esse membro ele está puxando esse nó com 4 kN, é porque o nó está puxando o membro com a mesma força. Logo, esse membro aqui, ele está sobre uma tração, né? Ok? Você sempre determina primeiro qual é a força que faz o membro sobre o nó, e depois é a mesma força que age sobre o membro, aplicando a terceira lei de Newton, né? Se esse membro está puxando o nó, então o nó estaria puxando o membro, logo esse membro está tracionado. 4 kN, beleza? Vamos lá. Que outro membro? Isso aqui seria simplesmente tirando esse membro aqui, né? Demorou. Beleza? Então vamos para outro nó. O nó simples aqui seria esse aqui, o nó C. O nó C, ok? A gente, fazendo aqui o equilíbrio desse nó, a gente determina rapidamente quais são as forças que esse membro BD, BC e esse membro CD fazem sobre esse nó, né? Se você faz aqui equilíbrio em relação a esse nó aqui, XY, você vai ter que sobre esse nó age, além da força externa P2, você tem aqui uma força CD e uma força BC. Okay? Eu sempre escolho essas forças como sendo apontando em direção ao nó, né? Você pode escolher em sentido contrário. Não interessa o sentido que você escolhe. Depois, o sinal vai falar se você escolheu corretamente o sentido ou se você tem que inverter o sentido. Vamos ver isso agora, né? Tá? Então, a gente tem que projetar isso aqui. Projetar essa força na direção X. Projetar essa aqui na direção Y. E agora, se você faz soma de forças na direção X e na direção Y, dá para ver que agora essas duas forças, que são as únicas na direção X, devem se equilibrar. Ou seja, CD deve equilibrar-se com a componente X de BC, né? E na direção Y, esse P2 deve ser equilibrado pela componente Y de BC, né? Aqui você vai ter BC, Y. Logo, já a gente pode ver que essa força BC, ela não pode apontar para baixo, ela tem que apontar para cima, para que sua componente Y esteja para cima e equilibre P2, né? Logo, vamos fazer aqui, soma de forças na direção Y igual a 0, você vai ter menos BC, menos BCY, menos P2, igual a 0, né? Ok? P2 vale 4 kN, logo BCY tem que ser igual a menos 4 kN. Ok? E a gente determina a componente horizontal usando o seno desse ângulo, né? Seria BC seno de 30, que é igual a meio, logo BC igual a menos 8 kN. Tá? E esse sinal negativo está indicando que essa força ela não age nesse sentido, mas em sentido contrário. Logo, ela é uma força assim, né? Fica que agora a componente X dela está para cá. A componente Y está para cima. Hã? Você tem uma força de 8 kN. Aqui, esse membro faz uma força de 8 kN.
Logo, ele está puxando o nó. Se ele está puxando o nó, é porque o nó está puxando o membro, a terceira de Newton. Logo, esse membro aqui está tracionado. Tração, né? Se a resposta seria, sem esse sinal aqui, você dá a intensidade da força e se ele está tracionado ou comprimido, né? Vamos agora aqui ao membro CD. Alguma dúvida aí, pessoal? Vamos ao membro CD. Agora, na direção X, você vai ter que CD, a força CD, deve equilibrar-se com a componente X da força BC. Então, assim, você faz soma das forças em X igual a zero, você vai ter CD positivo, CD, menos BCX, igual a zero, né? Essas são as únicas duas forças na direção X agindo sobre o nó C. Então, você vai ter CD menos... Agora, BCX aqui é BC, que a gente já determinou, que vale 8. Ok? Seria cosseno desse ângulo, raiz de 3 sobre 2, igual a 0. Logo, CD igual a 4 raiz de 3. Kilonewton, né? Aqui seria kilonewton. Kilonewton. Agora a pergunta, essa é a resposta, né? E é positivo, significa que a força CD age para lá, no mesmo sentido que a gente escolheu. A gente escolheu para cá, logo ela empurra o nó. Se esse membro empurra o nó, é porque o nó está empurrando o membro, logo esse membro está submetido a uma compressão, né? Esse nó está empurrando o membro, logo ele está submetido a uma compressão, tá? Alguma dúvida? Pergunta? Certo? E agora, quanto vale a força desse aqui? Bom, se a gente vai aqui no nó D agora, se a gente vai aqui no nó D, você vai ter que no nó D, além dessas duas forças que se equilibram na direção vertical, você tem que ter duas forças na direção horizontal se equilibrando aqui nesse nó. Mas olha só, se CD, se esse membro CD, ele empurra esse nó para cá com essa força, é porque também empurra esse nó para cá com a mesma força. Ou seja, esse membro ele está agindo sobre esses dois nós com a mesma força, em sentido contrário, né? A única possibilidade é que esse membro esteja em equilíbrio, né? Logo, esse membro deve agir sobre esse nó aqui com a mesma força que esse, para poder equilibrar essas duas forças na direção horizontal. Daqui, imediatamente, a gente vê que ED, né? O membro D, ele faz sobre esse nó uma força igual a essa aqui, que vale 4 raiz de 3, né? Então, ED tem que ser igual a 4 raiz de 3 kilonewton. E seria também um membro que está submetido a uma compressão, né? Porque se esse membro ele empurra esse nó com uma força de 4 raiz de 3 kilonewton, é porque o nó está empurrando o membro, logo ele está submetido a uma compressão, né? Ok? Beleza? Bom, alguma dúvida aí? Pergunta. E assim como a gente vai resolvendo o problema, né? A gente vai num nó, vai num outro nó e vai pulando de nó em nó. Nesse caso, está faltando determinar as forças em dois membros. Nesse membro EB e nesse membro AB aqui. Você poderia resolver primeiro determinar as reações nos apoios, determinar essas reações. Para isso você precisaria essa distância aqui, ok? A x, a y, e y e a y, e vir aqui nesse nó para determinar a força nesse membro aqui. Mas você não precisa fazer isso, né? Você poderia fazer isso, mas não precisa. Professor, A gente poderia... Diga. por que a força ED não é de tração? Essa aqui? Sim.
Olha, porque essa força aqui é a força que faz o membro sobre o nó. Certo? Certo. Então, quer dizer que esse membro aqui, ele está empurrando esse nó. Ok? Então, Ok. imagina essa terceira lei de Newton. Esse membro, ele está empurrando o nó. Ele está fazendo uma força para cá sobre o nó e para cá sobre esse nó. Ou seja, a mesma força aqui. A mesma força. Logo, esse membro ele está empurrando esses nós. Quer dizer que os nós estão empurrando o membro por terceira lei de Newton. Ah, sim. Ou seja, o que interessa é, o que você precisa colocar aqui é qual é, se o membro está tracionado ou comprimido, né? O que você determina primeiro é a força que faz o membro sobre o nó. Quando você aplica o método dos nós, o que você determina é a força que faz o membro sobre o nó. Para você saber qual é a força que faz o nó sobre o membro, é a mesma força, o mesmo valor, só que em sentido contrário. Logo, se o membro empurra o nó, os nós empurram o membro e esse membro estaria comprimido, né? Certo? Certo. Ok? Então, cuidado, não é a cometer um erro aí, porque se você coloca errado, se você chega a força corretamente e coloca errado aqui, se está comprimido ou tracionado, você perde pontos, né, na avaliação, por exemplo. Porque não é a mesma coisa que o membro esteja comprimido ou tracionado pela mesma força, né? Não é a mesma coisa. Ok, então continuando, você poderia ir aqui nesses nós, mas para isso você precisa primeiro determinar as reações dos apoios, né? Mas não precisa fazer isso, né? Se você vai aqui nesse nó, no nó B, e você coloca aqui, faz o equilíbrio desse nó, você vai ter sobre esse nó que forças agindo. Bom, você tem a força BC. Olha, se esse membro BC puxa esse nó com essa força, que vale 8 kN, então esse aqui está puxando esse nó com a mesma força, né? Lembrem que sempre sobre um membro age a mesma força nos extremos dele, né? Se ele puxa esse nó com 8 kN, então está puxando esse com a mesma força, tá? E aqui você vai ter, vou desenhar assim, ou seja, essa aqui é de 8 kN, essa força aqui é de 8 kN, essa aqui é de 8 kN. Agora, você vai ter aqui essa força, que eu vou chamar de força EB, que eu não sei se ela está para lá ou para cá, a gente não sabe ainda. E você tem essa força aqui. E a força AB. E aqui você tem outra força, que é a força do membro BD. Olha, BD está puxando esse nó para cima com uma força de 4 kN. Logo, ele está puxando para cá com a mesma força. Então, você tem 4 para cá, 8 para cá, e tem essas duas forças. Ok? É um problema de duas incógnitas. Você tem duas incógnitas, essa aqui e essa aqui. E é fácil de resolver, né? Porque você tem duas equações, né? Agora você vai ter que fazer, olha, projetar essa força aqui, projetar essa aqui, projetar essa aqui, projetar essa aqui, e essa aqui também projeta. Na direção X você vai ter a projeção da força BC na direção X, a projeção de AB e a projeção de EB. Essas três forças têm que se equilibrar nesse nó na direção X. Na direção Y você vai ter 4 kN para baixo, você vai ter a componente Y de EB e você vai ter a componente Y de AB. Então, são duas equações para duas incógnitas. O problema é fácil de resolver, né? Você tem que plantear um sistema de equações e você vai determinar simultaneamente EB e EB, né? EB e AB.
Porque você tem esse ângulo aqui, você tem esse ângulo aqui, que é o mesmo que esse. Então, é um problema fácil de resolver. Eu vou deixar para vocês fazerem isso, né? Eu não vou fazer. Vou deixar para vocês resolver essas duas forças e falar se esses membros estão submetidos a tração e compressão, ou compressão, a partir do análise do equilíbrio do nó B, tá? Eu não vou fazer, vou deixar. Se alguém quiser fazer por aqui, determinar essas forças e vir aqui ao equilíbrio desses nós, tá? Desse aqui, pode fazer também. Tá? Vou deixar para vocês fazerem e se tiver dúvidas, vocês me podem perguntar, né? Ok? Então, alguma dúvida, pessoal? Dúvida, pergunta? Não tem dúvidas? Vou deixar ainda mais um vídeo sobre treliças, né? Na próxima aula a gente começa com métodos das seções, que é outro método para resolver treliça. Os dois métodos vão ser avaliados na prova, né? Ok? Alguma dúvida? Pergunta? O professor, quando vai fazer a somatória, os membros que tiver com compressão, a gente tem que colocar com valor negativo, né? Por exemplo, qual membro? No B. Para a gente fazer o somatório de B, Esse aqui, para descobrir o AB. BC é tração. A gente ia colocar, por exemplo, BC mais BD. assim, você deixa esse no sentido que ele tem, né? Essa é a força que faz o membro sobre o nó. Tá? Esse é o sentido real dessa força. Esse aqui você não sabe. Eu vou escolher assim, você não sabe. E esse aqui você não sabe. Eu vou escolher, vou deixar assim. Ok? Por exemplo, na direção X seria BC, X, ok? A componente X desse aqui, mais ABX, ok? Mais EBX, igual a zero. Essa é a equação na direção X. Certo? Certo. Sua dúvida era mais no sentido das forças? Sim. Então, as forças que você já determinou e que você já determinou o sentido, você deixa ela como elas são, né? Essa aqui a gente já sabe que ela age para cá, logo o componente x dela é positiva. Esse aqui eu não sei, vou colocar para cá. Escolhi esse sentido. Quando você faz a conta, se esse EB dá negativo, é porque o sentido dele não é para cá, é para cá. Ok? Se você escolher esse para cá e dá negativo, é porque o sentido dele não é para cá, é para cá. É o contrário. Ok? Beleza, professor. Beleza? Mas o que você está colocando aqui é as forças dos membros sobre o nó. É as forças sobre o nó. Então, mais dúvidas? Pergunta. Vou deixar para vocês fazerem isso. E quem quiser se aventurar a fazer isso por aqui, também sai. Pode tentar, né? Ok, pessoal. Então, isso é tudo, né? Eu vou ficar por aqui mais um tempo. Quem tiver dúvida, me pode perguntar. Vou deixar ainda mais uns vídeos aí sobre treliças. E na próxima aula a gente vai começar a fazer várias treliças, porque o método das sessões é um método um pouco mais complicadinho, mais complicado que esse aqui. Beleza? Então, bom dia para vocês. Aí vou ficar mais um tempo. Quem tiver dúvida, pode perguntar. Obrigada, professor. Bom dia. Bom Valeu. dia para vocês. Valeu. Obrigado. Bom dia também. Bom dia.